Segunda parte, Irmã Dorcas, ex-agente da Marinha, uma exposição dos segredos do Reino Marinho. Segunda parte. Você é bem-vindo, amados, para a continuidade deste testemunho. Fui agente do Reino da Marinha, serva da sereia Isabel, que é colaboradora da princesa Madalena. Estes são os principais espíritos marinhos que habitam em todos os banheiros da terra. Quando fui iniciada na bruxaria, viajei para o castelo da deusa Elizabeth Jaqueline no Reino Marinho, um mundo místico e antigo debaixo d'água. No mundo da Marinha, passei por mudanças e me tornei uma grande dama e assinei um pacto no livro da Aliança. Meu trabalho era matar, roubar e destruir. Fui ungido com o poder da sedução e fui um destruidor de casamentos. Eu estava seduzindo principalmente homens casados para fazê-los afugentar suas esposas. O casamento é uma instituição de Deus e o diabo o odiou e fará de tudo para destruí-lo. As crianças vão sofrer mais. Eu era um ceifador de almas, um ganhador de almas. Eu estava causando acidentes de carro e de trânsito. Eu estava manipulando o motorista e destruindo carros e quebras de ônibus para colher as almas dos inocentes, que foram levados em cativeiro na prisão central do diabo que está debaixo d'água. Essas almas vítimas do sacrifício humano foram alistadas no exército de Lúcifer e implantadas na superfície da terra contra a igreja e a humanidade em todos os feriados e festas pagãs. O mundo marinho lança marcas de moda para acessar a vida dos filhos de Deus que se apegam às modas e tendências deste mundo. É um atalho, dando-lhes um ponto de apoio na vida dos filhos de Deus. Nunca devemos nos apegar à tendência do estilo deste mundo, pois somos chamados a ser separados e separados. Quando uma decisão é tomada no céu, o diabo e a inteligência de seu reino estariam entre os primeiros a saber. Quando Deus quiser te abençoar, o diabo saberá que sua benção está chegando. Ele aumentará a pressão em sua vida porque sabe que o Senhor está prestes a abençoá-lo. No mundo invisível, o diabo tem informações sobre o futuro próximo. Quando um bebê nasce, o mundo sombrio sabe que a criança que nasce é um grande homem. Eles lançariam dardos malignos para desviar o destino da criança. Podemos saber que em um futuro próximo um casal seria abençoado. Para impedir isso, estávamos lançando dardos de discórdia, conflito e contenda na casa. E quando uma promoção está a caminho na vida de um homem, colocamos barreiras para impedi-la. Muitas vezes, quando as coisas ficam mais difíceis na vida de um homem, é porque uma bênção está a caminho. Quando o mundo das trevas for informado de que você está prestes a brilhar, eles aumentarão a pressão, mas você deve se apegar à palavra do Senhor. Por outro lado, há pessoas sofrendo como resultado de tramas e conspirações no mundo invisível. Muitos estão sofrendo neste país como resultado de manipulação, ocultismo e bruxaria. Capítulo 7. A destruição. Recebi a beleza do mundo da água para desalojar famílias e destruir tantos lares. Eu era tão sedutora que, uma vez que seduzi um homem casado, ele estava completamente controlado e fazia tudo o que eu mandava. Esses homens perseguiram suas esposas para mim, esperando que os substituísse. Eles estavam sob manipulação. Toda vez que uma família é deslocada, eu estava abandonando aquele homem. Existem mulheres do mundo aquático destruindo lares. Muitos homens estão sob a influência de sereias. Portanto, as mulheres devem aprender a orar por suas famílias e seus maridos. Quando uma família é deslocada como resultado da manipulação de feitiçaria, haverá tanta raiva e ódio que essas pessoas serão separadas para sempre sem nenhum desejo de voltar. Quando você é uma mulher e descobre que seu marido te traiu, você não deve ser rápida e causar problemas porque o objetivo do diabo é o divórcio e ele está mobilizando seus servos com poder de sedução e seu marido pode ter sido seduzido e manipulado. A mulher deve orar pelo marido porque o diabo quer a separação. Capítulo 8. A sereia e a moda. O reino marinho é uma civilização física estratégica que está surgindo com novas formas e novos métodos para destruir as almas dos homens. A fim de enfeitiçar e amaldiçoar a população mundial, a moda e o design são identificados como um dos principais fatores pelos quais o controle e a manipulação seriam perpetrados contra a humanidade. As pessoas na superfície, homens e mulheres,
São tão apegados à moda e à vaidade que desenhamos roupas, quero dizer, roupas da moda e as mandávamos para a superfície. Essas marcas populares e globais estão ligadas ao espírito da água e toda vez que homens e mulheres adotam a tendência, o estilo e a moda, eles serão manipulados. Também estávamos desenhando colares, brincos e joias que continham o espírito de fornicação, rebelião e vaidade. As pessoas colocam roupas e joias, mas não sabem que esses itens e artigos modificam sua personalidade e fazem com que se comportem de maneira perversa. Essas roupas e joias passam por rituais e cerimônias e são amaldiçoadas. No reino marinho, novas modas são desenhadas por sereias. Sapatos também são desenhados por sereias. A maioria dos itens da senhora são feitos por sereias. Esses itens são envolvidos com o poder da sedução e causam perversão para que os homens não resistam. As sereias têm o poder da sedução. É difícil observá-los no reino marinho. O cabelo artificial é projetado no mundo marinho por sirenes. No fim dos tempos, os humanos estão consumindo itens projetados no mundo de Satanás que os enfeitiçam e os destroem. Itens pensados no mundo aquático reduziram em 5 anos a vida das pessoas que os consomem. As pessoas estão comendo alimentos cuja origem é desconhecida. Quando você deixar de orar antes de comer, você sofrerá manipulação. Quando você deixa de orar por roupas e itens que está comprando, você sofre manipulação. Eu estive no mundo marinho e é por isso que não como nada. Eu sei que roupas e marcas são produzidas no mundo marinho. Capítulo 9. O reino marinho e os feriados e festa pagãs. O mundo marinho está em guerra contra a Igreja de Jesus e em tempos de distração e festas pagãs como Natal, Réveillon, São Valentim, Páscoa. Os crentes não devem celebrar todas essas festas que o mundo está celebrando. Esses feriados pagãos são demoníacos. Essas festas são períodos de intensas atividades demoníacas. Normalmente, filhos de Deus deveria ser uma atitude de oração durante essas festas. Quando você está vivendo em distração como o mundo, você pode ser vítima porque os demônios estariam ceifando almas humanas durante essas celebrações e festas pagãs. Na verdade, antes de qualquer festa e celebração pagã como Natal, Ano Novo, Páscoa, as deusas e sereias estavam colocando em produção novas modas e novas tendências. O complexo industrial e a indústria manufatureira da civilização marinha estariam ocupados trabalhando para lançar a nova moda e a nova tendência de vestuário em circulação na superfície da Terra. Assim, novos sapatos, novos cabelos artificiais e novos penteados e tendências masculinas serão lançados e colocados em circulação durante a celebração do feriado pagão. Esses itens estão ligados a demônios. Estávamos otimistas para liberar para a Terra porque sabíamos que mesmo os filhos de Deus que não se separaram da tendência e da moda mundial estarão comemorando esses feriados pagãos e correrão atrás da tendência, moda e estilo. Na verdade, os filhos de Deus são a prioridade e são o primeiro alvo do mundo marinho. Esses itens eram ferramentas e canais de manipulação. Estávamos removendo 5 anos de cristãos apegados a festas e modas pagãs. Também estávamos removendo os anos das pessoas quando celebravam festas pagãs. Amados, o mundo abaixo do oceano é exatamente igual ao nosso mundo. Existe uma infraestrutura enorme e avançada. No reino marinho, temos demônios e agentes humanos que são alfaiates, modelos e designers. Modelos de renome mundial e designers de moda de grandes marcas descem ao mundo da água. Um mundo que está sob o oceano é um reino físico. É uma civilização antiga e avançada construída por aqueles que caíram do céu. Deixe-me lembrá-lo de que a comida que comemos na superfície é processada neste mundo marinho das sereias. As roupas que vestimos na superfície e a tecnologia que usamos na superfície vêm da civilização oceânica. Capítulo 10. Feitiçaria internacional. Após minha iniciação na bruxaria, comecei a frequentar a reunião sombria de bruxas e bruxos na dimensão astral. Nessa reunião, havia bruxas de ruas, bairros e bairros. Em nossa irmandade,
Também havia bruxas internacionais que realizam movimentos internacionais e intercontinentais para causar manipulação e lançar feitiços ao redor do mundo. Visto que eu era a serva da deusa Elizabeth e agente do reino marinho, eu era uma bruxa de alto escalão e internacional. Assim, todas as noites eu participava da reunião de feitiçaria no mundo astral quando as pessoas dormiam. Frequentemente, nessas reuniões sombrias no mundo astral, eles estavam em uma audiência no tribunal, onde bruxas e bruxos lançavam acusações contra cristãos e incrédulos. Cada vez que um homem está prosperando na vizinhança, por ciúme e maldade, uma bruxa se apresenta e começa a acusar a pessoa próspera. Quando um casal e um casamento são caracterizados pela harmonia, uma bruxa virá acusar o casal que está vivendo em paz e harmonia para incitar o mundo das trevas a interromper e tirar a alegria daquela casa. Sempre que um homem está feliz e satisfeito com a vida, haverá uma acusação, e quando uma igreja está ganhando almas, haverá vozes se levantando no tribunal exigindo contramedidas. O mundo das trevas se opõe à alegria, saúde, riqueza e felicidade na superfície da terra. Durante essas audiências no tribunal do mundo astral, muitos colegas bruxos acusaram seus familiares que vivem na Europa e na América por não cuidarem de suas famílias. E toda vez que havia vozes se levantando no tribunal à noite contra as pessoas, havia veredictos e resoluções contra os acusados. Vez após vez, houve acusações contra pessoas que vivem na Europa e na América por ignorarem a situação de seus irmãos, e os veredictos de punição foram emitidos. Dado que havia bruxas internacionais nesta irmandade, fomos instruídos a viajar pelo mundo para punir os expatriados que vivem na América e na Europa que foram acusados e condenados em tribunal. Amados, a Bíblia diz: vigie e ore. Enquanto você está dormindo, o inimigo levanta a voz em acusação e condenação. Você deve orar. A Bíblia diz em Isaías 54:17: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça vem de mim, diz o Senhor. Colegas bruxas estavam nos enviando para atacar membros de suas famílias que viviam na Europa. Há muitos africanos que vivem na Europa e na América que são alvo de manipulação de feitiçaria de parentes em casa. Dado que eu era uma bruxa de alto nível, minha operação era mundial. Eu estava viajando pela África e pelo mundo. Estávamos viajando em muitos países à noite para causar destruição. Tínhamos naves voadoras místicas e interdimensionais através das quais estávamos operando viagens de longa distância em segundos. Eu costumava viajar todos os dias enquanto as pessoas dormiam. Eu estava deixando meu corpo e graças à minha nave voadora imaterial, eu viajava para o país de Angola, Congo, Gabão, África do Sul e Zimbábue. Dado que colegas bruxas tinham membros da família em países europeus e território americano, estávamos condenados a lançar feitiços e enfeitiçar essas pessoas visadas que foram acusadas e condenadas no tribunal de bruxaria. Essas pessoas foram injustamente acusadas de não enviar dinheiro e cuidar da família. A coisa toda saiu da amargura e maldade do mundo das bruxas. O veredicto e a conspiração da reunião noturna estipulavam muitas formas de punição contra esses expatriados. Amado, você pode estar vivendo na Europa e na América e experimentando estagnação como resultado de bruxaria, acusação e veredicto e manipulação de bruxaria. Estávamos viajando à noite para a Europa para atacar a vida financeira, a vida conjugal e a vida profissional de expatriados que vivem na Europa. Estávamos embarcando em um motor voador interdimensional e, em uma fração de segundo, estávamos viajando na velocidade do pensamento e pousando no destino desejado. Assim que chegávamos a esses países europeus, íamos entrando nas casas das pessoas que eram nossos alvos enquanto dormiam. E estávamos coletando coisas que pertenciam a eles, como seus cabelos, suas roupas e qualquer coisa que os representasse no mundo espiritual, como unhas ou roupas íntimas. Estávamos fazendo encantamento com seus itens. Como resultado, suas finanças, sua vida profissional, seus professores foram afetados e enfeitiçados.
Quando essas pessoas acordam de manhã, coisas imprevisíveis e ruins começam a acontecer com elas ao longo do dia. Tudo o que fizemos durante a noite quando eles estão dormindo, se manifestou durante o dia. Assim, a oração matinal é obrigatória para o povo de Deus? Os cristãos devem entender que estão em guerra e batalha. Eles devem aprender a acordar cedo e desfazer a manipulação satânica e destruir feitiços. Caso contrário, eles enfrentarão a implicação da operação noturna. Devemos entender que bruxas e bruxos se movem com o poder de Satanás. Sempre que sua casa for visitada por seus agentes, seu dia será afetado porque estamos lidando com o poder satânico. A menos que você desfaça a atividade noturna com a oração matinal, o evento e o incidente se desenrolarão ao longo do dia. Se você tiver dinheiro e poupança, a situação surgirá no dia para que você gaste essa economia e, no final, você esteja em dificuldades financeiras. E uma vez que você está enfeitiçado, mesmo que vá ver o trabalho, não será empregado porque está sob manipulação. Estávamos até bloqueando o papel das pessoas no escritório de imigração para que o papel das pessoas fosse adiado por anos. Estávamos causando pobreza, bloqueio, conflito em casa. Existem pessoas que vivem na Europa, mas estão constantemente sob ataque de magos vindos da África. Por outro lado, não foi fácil para mim abandonar essa atividade obscura porque era a minha vida. Fui levado a mais de 4 igrejas e me perguntaram se eu queria abandonar a feitiçaria. Eu disse sim. No entanto, no meu coração, não queria abandonar esta atividade porque gostava dela. Essas igrejas oraram por minha libertação, mas não fui liberta porque não queria abandoná-la. Foi somente quando decidi abandonar a feitiçaria que fui libertado. Honestamente, eu estava gostando de bruxaria porque estava viajando pelo mundo, América e Europa todas as noites e eu gosto disso. Todos os dias no mundo das bruxas há uma grande festa. As pessoas comem, bebem, fazem sexo e voam sobre a cidade como Superman. Para atacar pessoas na Europa, precisávamos da permissão do familiar dessas pessoas. Em seguida, uma vassoura foi transformada em um avião. Essas naves voadoras do mundo invisível são mais avançadas do que as construídas pela civilização terrestre. A aeronave humana é uma cópia e duplicação da nave voadora construída por aqueles que caíram do céu. A tecnologia terrestre vem do mundo invisível transferida para a comunidade científica que é o iniciado. O dispositivo voador invisível que se move na velocidade do pensamento é muito avançado e viaja na velocidade da luz e chega ao destino em segundos. Na verdade, obedecem à vontade do condutor e conduzem de forma autônoma. É por isso que muitas pessoas que viajaram para a Europa não estão progredindo, apesar de seu esforço e trabalho. Quando chegarmos ao destino ou à casa da pessoa-alvo na Europa, ela ficará sob controle e manipulação. Mesmo que ele entre em um lugar onde eles estão recrutando, eles não vão contratá-lo porque ele é monitorado e enfeitiçado. Ele vai ter que quebrar a escravidão, a manipulação e o encantamento para progredir em sua vida. Capítulo 11 Acidente de trânsito. O mundo satânico me exigiu que desse um número específico de pessoas em um período de tempo específico. Neste caso, eu não poderia matar as pessoas uma a uma. Eu tive que causar um acidente de ônibus ou barcos ou aviões. Eu entraria em um ônibus e começaria a escanear o ônibus para determinar o status espiritual e a identidade das pessoas dentro do ônibus. Caso sejam todos incrédulos, procederei imediatamente, mas caso sejam cristãos, tive que considerar se devo proceder ou não. Caso houvesse muitos crentes nascidos de novo no ônibus, eu teria que tomar decisões. Em muitos casos, eu estava procedendo e executando a operação porque sabia que os cristãos seriam poupados, mas os incrédulos morreriam. Quando a operação começasse, antes de mais nada, eu entraria no corpo do motorista para manipular sua mente para acelerar a velocidade. Muitas vezes o motorista via uma mulher no meio da rua carregando uma criança nas costas. Ele não seria capaz de parar o carro e haverá um acidente. Os crentes serão poupados, mas os incrédulos morrerão e suas almas serão ceifadas pelos demônios que me acompanhavam.
Muitas vezes eu estava fazendo com que a mente e os olhos do motorista vissem uma enorme pedra imaginária aparecendo no meio da estrada. O motorista não poderá evitá-lo. Como resultado, haverá um acidente. Além disso, consegui entrar no sistema do carro e destruir o freio, causando acidentes. Conseguimos entrar no motor e no sistema do carro e atrapalhar tudo. Lembro-me de um programa que transmitia o acidente ocorrido na cidade. Eu estava assistindo a este programa para ver o acidente que eu havia causado. Muitas vezes, para causar um acidente nos bulevares, eu aparecia e aterrissava no meio da estrada. Eu aparecia diante do motorista em forma de réptil, crocodilo e hipopótamo no meio da avenida e o motorista esbarrava no animal e o carro rodava. Muitas vezes, quando um motorista via essa manifestação no bulevar, tentava evitar o animal. Como resultado, o carro estaria rolando e haveria um acidente. As almas dessas pessoas serão reunidas e levadas em cativeiro para o mundo da água, onde serão mantidas em cativeiro e algumas delas serão transformadas em demônios. Eles serão alistados no exército de Satanás e começarão a trabalhar como demônios. Nessas missões de causar acidentes, fui tomando todas as formas possíveis e impossíveis que você possa imaginar, desde uma mulher linda e sedutora até feras de todos os tipos. Por causa dessas transformações, as almas foram capturadas. Frequentemente eu encontrava homens que eram cristãos. Uma vez que conheci um homem que acredita em Jesus Cristo, recebi ligações e comunicações do reino marinho me dizendo que o alvo é um homem mau. Eu deveria abortar a missão, pois não há chance. Capítulo 12 Destruição no hospital. Amados, existem pessoas que gostam deste lugar chamado hospital, que é um lugar de atividade demoníaca. Frequentemente fui enviado para o hospital para causar destruição. Eu estava me infligindo doenças e fui hospitalizado. Foi durante minha estada no hospital que comecei a causar destruição. Isso geralmente é feito com o apoio das enfermeiras, pois são muitos médicos que praticam o ocultismo. Eu estava atacando os enfermos no hospital e os pacientes que estavam sem Cristo e os pacientes com doenças de origem mística estavam sofrendo. Um hospital é um lugar de atividade demoníaca onde as almas são colhidas por demônios. Quando nossas vítimas eram declaradas mortas, prendíamos o espírito da vítima no corpo para causar uma morte encenada ou falsa. Uma vez que o hospital declarou a pessoa morta e colocou seu corpo no necrotério, no dia de seu enterro à noite estávamos recolhendo sua alma. Qualquer homem que morreu como resultado de um ataque de feitiçaria passa pelo pior tipo de tortura de todos os tempos. Assim que capturamos a alma da vítima, passamos a julgá-lo e ele foi submetido à tortura. No final, tivemos que decidir entre mandá-lo para a prisão central que fica no reino marinho ou entregá-lo a um espírito errante ou a um demônio. Há pessoas que são destruídas pelo sacrifício humano e se tornaram fantasmas e errantes porque morreram prematuramente e não iriam para a morada da morte até atingirem o número de anos que Deus lhes destinou. No fim dos tempos, o diabo está recorrendo aos espíritos humanos e os alistando em seu exército e os treinando para que funcionem como demônios. Assim, vítimas de sacrifícios humanos e guerras perpetradas pelo diabo, vítimas de acidentes de trânsito são reunidas e levadas ao cativeiro no reino da marinha, onde são treinadas para funcionar como demônios e são implantadas contra a igreja e a humanidade. Assim, a igreja está em guerra contra os espíritos demoníacos e os espíritos humanos que atuam na superfície da terra. Embora estejam oficialmente mortos, os ocultistas muitas vezes assumem a identidade dos mortos e caminham pela cidade. Aconteceu não muito longe do Capitólio quando um homem cortejou uma senhora na rua e eles foram para o hotel e fizeram sexo. No dia seguinte, o homem foi buscar a mulher no endereço que ela lhe deu. Quando ele chegou lá, encontrou pessoas de luto por seus entes queridos que morreram há 2 semanas. Disseram-lhe que a pessoa que procurava morreu há 2 semanas. O homem estava sobrecarregado. Capítulo 13 Grávida de um bebê avatar. Em primeiro lugar, gostaria de deixar claro: quando os servos do diabo morreram, eles continuaram suas vidas na civilização aquática.
Muitas pessoas estão morrendo na superfície como resultado de sacrifícios humanos e continuam suas vidas no reino marinho. Eles são frequentemente implantados na superfície espiritual ou fisicamente em várias aparências. São estações e períodos do ano em que os espíritos da água emergiram do mar e vêm passar um tempo na superfície para coletar almas. Eu ia ao mercado da cidade onde minha avó vendia. E no mercado havia um homem que era cambista. Quando notei este homem, enviei-lhe o espírito de sedução. Como resultado, ele começou a vir até mim e foi seduzido. Ele se apaixonou por mim. Na verdade, fui eu quem o fez se apaixonar por mim. No entanto, naquela época eu estava grávida, mas ele não sabia disso. Mas o fato é que a gravidez que eu tive não era desse mundo. Eu estava grávida no reino marinho. Apesar do fato de que esta gravidez não era de origem física, eu deveria entregar este bebê do reino da água fisicamente na superfície. O bebê era um avatar, ele era um espírito humano. Quer dizer, estamos lidando com um homem que estava na magia negra, que serviu ao diabo e morreu na terra e depois continuou sua vida no reino da marinha, que decidiu que deveria voltar à superfície para uma missão. Graças a um nascimento físico, a deusa Elizabeth e Jaqueline resolveram enviar esse homem de volta à superfície da Terra em uma missão específica. Deixei claro que a taxa de demônios e espíritos marinhos que estão migrando e nascendo em famílias humanas está aumentando. Muitas famílias não percebem que alguns de seus familiares não são humanos, são espíritos da marinha. Assim, os demônios nascem fisicamente na Terra. Quando a sereia Elizabeth e Jaqueline resolveram enviar esse velho na superfície da terra para uma nova vida, colocaram seu espírito em meu ventre e eu engravidei na superfície. Dado que estava grávida fisicamente, deveria encontrar um homem a quem atribuiria esta gravidez. Eu queria um homem antes que toda a família descobrisse que estou grávida para que esse homem assumisse a responsabilidade por essa gravidez do mundo marinho. Quando a família descobriu que eu estava grávida, menti para minha família que a gravidez era desse homem que era apaixonado por mim. Na verdade, não era a gravidez dele. Era do mundo aquático. Eu disse que no mundo espiritual, eu era uma adulta e uma grande senhora, ainda que fosse uma jovem no mundo físico. No momento em que comecei o relacionamento com esse homem, tive que fazer sexo com ele para mentir para ele que estava grávida dele. Naquele dia de Natal, o homem me levou para a casa dele e fizemos sexo. Meses depois, a gravidez do mundo aquático tornou-se visível. E então contei à minha família sobre o suposto pai do bebê que aceitou essa responsabilidade. Quando eu deveria entregar, fui para o hospital. A parteira que me ajudou era uma bruxa. Eu também era uma bruxa e a criança era um avatar. Ele era um lindo bebê. E, aparentemente, não havia nada de errado com ele. No entanto, ele não era um bebê normal. Ele cresceu e se desenvolveu normalmente. Não havia como as pessoas saberem que a criança veio do mundo marinho. Certo dia, quando fui à igreja de minha mãe, o pastor começou a orar por cada membro da igreja. Quando o pastor veio até mim, ele disse: "Por que você não está abandonando a bruxaria? Eu rezei por sua libertação, mas você ainda está praticando magia." Na verdade, o pastor orou por mim anteriormente, mas eu me recusei a abandonar as práticas obscuras porque estava gostando. E só abandonei quando cansei. Então o pastor me disse: "Posso ver que você tem um bebê em casa. Quero que esse bebê seja trazido para cá." Amados, no momento em que o pastor falou sobre o bebê nesta igreja, vi com meus olhos espirituais que o bebê, que era um avatar, começou a chorar. Ele reagiu no momento em que o pastor o mencionou na igreja porque ele era um espírito da marinha. Mais tarde, o protocolo correu para minha casa e trouxe o bebê para a igreja. Quando o pastor viu o bebê, ele me disse: "Este bebê não é uma criança normal. Ele é um avatar. Ele não é do mundo físico. Ele vem do mundo espiritual." O pastor me perguntou: "Onde você conseguiu esse bebê?" Eu disse: "Eu engravidei do mundo marinho." O pastor disse para mim e minha família: "Não maltrate o bebê por causa da revelação. Trate-o bem, mas vou rezar para que ele morra e volte para o mundo marinho de onde veio."
Naquele dia na igreja, o pastor orou para que o bebê morresse e voltasse para o reino da marinha. Desde aquele dia, nunca mais amamentei aquela criança. E daquele dia em diante, o bebê que era um avatar recusou-se a comer. Ele não estava mais comendo até morrer e retornar ao reino da água de onde veio. Naquele dia, quando o pastor deu essas palavras de conhecimento, ele me disse: "Você abandonará a bruxaria ou morrerá e as coisas ficarão difíceis para você." Daquele dia em diante, evitei viajar para o mundo marinho. Mas o bebê que era um espírito humano do reino marinho continuou a sair de seu corpo e estava viajando para o mundo marinho. Na verdade, esse bebê era um velho que morreu e continuou sua vida no reino da marinha. A sereia o colocou em meu ventre para que ele renasça na superfície da terra e continue sua vida de destruição na superfície da terra. O bebê era superior a mim em termos de poder e posição no mundo sombrio. Assim, existem bebês na maternidade que não são humanos comuns, mas são avatares. Eles vieram à Terra para causar destruição. Este bebê era um velho mais velho do que eu. Ele continuou a sair do corpo e frequentemente me chamava para acompanhá-lo. Mas recusei porque tinha medo da palavra do homem de Deus. Conhecíamos a identidade e o poder do pastor. É por isso que temia as consequências de ir contra suas palavras. As pessoas da família estavam pensando em matar esse bebê. Eles se mantiveram afastados dele e tiveram medo dele. Este bebê não estava mais comendo até morrer e voltar para o reino da água. Esta é a realidade do mundo em que vivemos. Existem pessoas que parecem humanas, mas vêm do mundo das trevas. Na aldeia, havia uma mãe que havia dado à luz seu bebê, mas havia algo sobre esse bebê. Ele bebia incansavelmente o leite materno da mãe a ponto de a mãe sentir dor. Toda vez que esse bebê era retirado do peito, ele chorava e não parava até ser colocado de volta no peito. Isso afetou a saúde de sua mãe. Até que um dia a mãe foi para o campo. Assim que ela colocou o bebê na terra para trabalhar, a criança começou a chorar. A mãe não suportou. Então ela colocou o bebê nas costas, mas o bebê continuou a chorar. A mãe continuou a trabalhar no campo enquanto o bebê chorava. De repente uma velha saiu do mato e começou a gritar para a mãe e disse-lhe: "Você, velhinha, você pensa que é uma criança? Você é uma velha e está fazendo essa senhora sofrer?" A mãe pensou que a senhora estava falando com ela. Ela perguntou à senhora: "Você está falando comigo?" A senhora respondeu: "Não estou falando com você. Estou falando com a velha que você carrega nas costas. Ela é uma pessoa idosa. Como uma velha pode torturar sua vida?" De repente, o bebê caiu no chão e se tornou uma velha, e ela perseguiu aquela senhora até o mato. Desde aquele dia, ela nunca mais foi vista. Estamos vivendo com humanos que são avatares. Eles não são deste mundo. Eles são presidentes, políticos e líderes. Inicialmente, quando minha mãe soube que eu era uma bruxa, ela me levou à igreja para que o pastor pudesse me entregar, mas em meu coração, eu não havia decidido abandonar a bruxaria. Dado que eu não estava disposto a abrir mão, não fui liberto. Embora o pastor tenha orado muito, nada aconteceu. Uma bruxa pode ser liberta somente quando decidiu abandonar e vir a Cristo. Por outro lado, esse pastor era bom e eu não suportava o pastor por causa de seus olhos, que eram ardentes e extravagantes. Foi quando engravidei do avatar que o pastor soube que eu não havia abandonado a feitiçaria e não fui liberta. Depois de revelar o mistério sobre o reino marinho, o pastor me alertou para não praticar magia negra, caso contrário, haveria consequências. Desde aquele dia, desisti de viajar para o mundo da marinha, apesar de meu colega vir sempre tentar me pegar. Até o bebê místico que estava no último ano estava deixando o corpo e viajando para o reino das águas, mas eu não pude ir com eles por causa da palavra do pastor. Por fim, naquele dia de libertação, minha mãe me levou ao pastor porque eu estava cansada dessa atividade de magia negra e o pastor orou por mim. Fui liberta. Poucos dias após a libertação, eu estava em casa. Acordei bem e estava lavando roupa. Mais tarde, fui ao banheiro para me aliviar quando de repente vi um espírito saindo do banheiro. Era a sereia que Madeline também chamava de Princesa Jaqueline.
Esta é a sirene do banheiro. Quando ela apareceu na superfície, ela atirou em mim com uma flecha e eu caí no chão. Quando caí no chão, meu espírito deixou meu corpo. Quando saí do meu corpo, vi demônios levando minha alma para o cemitério. Eu estava em coma e fui levado cativo para o cemitério. Quando olhei em volta, vi que estava cercado por todas as bruxas que estavam reunidas neste cemitério na presença das deusas Elizabeth e Jaqueline. Eu sabia que traía a aliança e o pacto que assinei com o diabo. As deusas estavam prestes a me levar para o cativeiro na prisão central do Reino da Marinha. Eles cavaram um buraco para me enterrar e me transportar para o mundo das águas. Nesse ínterim, enquanto eu estava em coma na superfície da terra, meu corpo foi levado às pressas para a igreja para que o pastor pudesse lidar com essa situação. Disseram-me que meu corpo estava frio como o de um morto. Quando o pastor estava orando e recuperando minha alma, eu ainda estava cativo e cercado por bruxas e deusas da água no cemitério. As deusas do mar ordenaram a esta assembleia de bruxas que me enterrassem naquele buraco. Eles estavam prestes a enterrar minha alma quando de repente eu vi meu pastor aparecendo na assembleia de bruxas no cemitério. Era o espírito do meu pastor. Quando ele pousou no cemitério, vi demônios se espalhando em todas as direções. Creio que foi o próprio Jesus Cristo quem veio na forma de meu pastor. Houve uma debandada e as pessoas se espalharam. Então meu espírito voltou ao meu corpo. A Bíblia diz em Deuteronômio 28:7: O Senhor fará com que os teus inimigos que se levantarem contra ti sejam feridos diante da tua face. Eles sairão contra ti por um caminho, e fugirão de diante de ti por 7 caminhos. Alguns dias depois desse incidente, comecei a receber ameaças do inimigo pedindo que eu voltasse ao reino, caso contrário enfrentaria as consequências. Recentemente, sofri uma doença que foi um ataque da princesa da marinha. Eu estava servindo a princesa Greta, que era uma agente do reino marinho que me iniciou na bruxaria. A senhora Greta era colaboradora da deusa Madalena e da deusa Isabel. Após o ataque no banheiro, a princesa Madalena começou a me enviar mensagens de texto em Swahili. Ela estava me ameaçando e me pedindo para retornar ao reino marinho ou enfrentar a destruição. Todos os dias ela e Elizabeth me mandavam mensagens de texto pedindo que eu voltasse para elas. Recebi 15 mensagens dessas duas deusas no meu celular. A deusa Elizabeth me enviou uma mensagem de texto dizendo: precisamos muito de você com urgência. E quando você decidir voltar para nós, este é o número para nos ligar. Elizabeth me deixou seu número no telefone, mas não vou voltar para eles. Estas são as duas sirenes do banheiro e estão em todas as casas da terra. Um banheiro é a morada de demônios, bruxas e magos. Eles gostam de fazer encantamento no banheiro porque é um portal. Frequentemente, as reuniões dos magos acontecem no banheiro. Quando você está usando o telefone e conversando no banheiro, deve entender que está conectado à princesa Elizabeth e Jaqueline, que são as deusas do lugar. Você não deve comer naquele lugar. É perigoso fazer sexo no banheiro porque existem entidades que mandam naquele lugar. Você pode receber o espírito de imoralidade sexual de Jaqueline e Elizabeth. Você pode estar ligada a um marido espiritual e estará sonhando com relações sexuais com um homem desconhecido. Essas deusas fazem com que as mulheres tenham infecções e doenças. Havia bruxas e espíritos da marinha vindo em plena luz do dia para me intimidar e ameaçar de voltar ao reino da marinha, mas decidi não fazê-lo. Uma vez que você venha a Cristo e volte para o inimigo, ele não o deixará viver. Fim. Confissão e aceitação de Jesus Cristo. Senhor Jesus, confesso que há pecado em minha vida e não posso mais guardá-lo. Tenho lutado para permanecer santo diante de ti. Ó Senhor, ajude-me e impeça-me de seu castigo divino no fogo do inferno. Eu sei que não sou perfeito. Ajude-me, Pai gracioso, a ter poder sobre este pecado secreto que desonra a minha sede de justiça. Eu sei que o diabo deseja que eu deixe meu pecado no escuro. Todos os meus esforços para permanecer justo sempre falharam. Jesus Cristo, eu confesso meu pecado a você. Eu sei que esta corrida cristã não é tão fácil da minha parte. Concede-me a graça incomum de superar esta situação embaraçosa. Senhor, estou determinado a entregar tudo a ti agora, pronto para viver na verdade e no Espírito.
Sou grato porque o salário do meu pecado não me matou nem me consumiu prematuramente. Senhor, ajude-me a destruir o altar dos pecados, raiva, orgulho e moralidades sexuais em mim. Sei que estás pronto a perdoar-me todos os meus pecados e a prevalecer a tua misericórdia sobre a minha vida. Dê-me sabedoria e o espírito certo para impedir qualquer tipo de espírito impuro que tente me impedir de sair do meu mundo dos sonhos com você no céu. Recuso-me a sair da tua vontade. Pai, salve-me dos efeitos negativos desse pecado em minha vida cristã. Eu e minha família estamos prontos para te servir até o fim. Obrigado, Senhor, por me responder e por me dar uma segunda chance de me ajustar. No poderoso nome de Jesus Cristo, eu oro. Amém.